Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos hoje falar sobre toxinas mentais e emocionais. O que são toxinas mentais? O que são toxinas emocionais? E como esse conceito e como essas toxinas influenciam diretamente na doença e faz a doença ficar crônica. Aquele sintoma que você tem faz passar de 3 meses, ficar crônico, tá lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre toxinas mentais, toxinas emocionais, como entender isso, como bloquear isso, como resolver doenças crônicas de difícil solução, melhorando e entendendo o conceito dessas toxinas. Então eu vou dar muitos exemplos aqui de casos que atendi, onde esse conceito de toxinas emocionais, de toxinas mentais, emocionais, é super importante, é de extrema relevância para que você possa se livrar de uma vez por todas daquela dor crônica que você tem, daquela inflamação que você tem, daquela gastrite, daquele problema de ovário, etc, etc, etc. Então as doenças crônicas de difícil solução têm tudo a ver com essas toxinas, certo? Para quem não me conhece, está entrando, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta também e trabalho já há 22 anos na área da saúde. Dei aula em pós-graduação e graduação por 13 anos da minha vida, dando aula em pós-graduação de acupuntura, medicina chinesa, tive clínica de fisioterapia, trabalhei com medicina chinesa e acupuntura, trabalhei com uma técnica que veio da osteopatia chamada microfisioterapia, uma técnica francesa, e depois de algum tempo eu desenvolvi uma técnica própria chamada terapia sintrópica. A terapia sintrópica é uma técnica que envolve o conhecimento da neurociência, da nova medicina germânica, dos estudos transgeracionais familiares e de uma técnica de cinesioterapia chamada cinesiologia aplicada. Eu peguei esse conceito e trato os meus pacientes relacionados a doenças crônicas de difícil solução, que é a maioria das doenças hoje, porque a medicina nossa, a nossa medicina alopática, convencional, ela é muito boa na parte aguda, quando você tem um acidente de carro, quando você tem um trauma físico, um corte, uma pancada, etc. Você precisa de uma cirurgia. A nossa medicina convencional é fundamental, ela é necessária e ela é muito boa. Nós temos recursos sofisticados e hoje a maioria, difícil morrer por um acidente banal, que lá na época dos anos 40 e 50 morria. Hoje não morre mais praticamente, porque a medicina avançou muito em cirurgia e isso é muito bom. Mas quando se trata de doença crônica, ou seja, o sintoma passou de 3 meses, é uma enxaqueca, é uma gastrite, é um problema no ovário, é uma dor lombar, é um problema emocional, é um pânico, é uma ansiedade. Aí a nossa medicina é um pouco complicada, porque ela vai remediar. Então o remédio remedia, ele não cura, ele remedia. Então a gente entendendo esse conceito que eu vou passar hoje, sobre toxina, sobre toxinas emocionais e toxinas mentais, a gente vai entender e você em casa vai poder fazer uma estratégia para poder hoje já começar a se tratar e tentar barrar, bloquear e eliminar essas toxinas que estão te causando doença. Então, se você pegar uma célula, imagine uma célula. Nessa célula você tem uma porta, geralmente, várias portas. São os receptores. E você tem uma entrada, onde entra o nutriente dentro da célula. Se você pegar qualquer tecido humano, você pega o cabelo, você pega a pele,
você pega o olho, você pega o intestino, você pega o estômago, você pega o cérebro, e você colocar lá no microscópio, todos eles são formados por células. Essa célula tem portas onde entra e sai coisas. Nessa porta vai entrar nutriente e vai sair toxina. Você já viu isso? Entra nutriente, sai toxina. É o mesmo conceito. Entra o nutriente, ou deveria entrar o nutriente alimentar, e você elimina o que não presta no corpo, através da urina, através das fezes, através do suor, através da respiração, etc. Você elimina o que não presta, chamado toxinas. E a gente vive num mar de toxinas hoje em dia. Toxina que vem pelo ar, toxina que vem pela água que você bebe, toxina que vem pelo solo, toxina que vem pelo alimento do mar, dos rios, plantado na terra. O tempo todo está cheio de toxina. Você veste uma roupa, a tinta que foi pintada a roupa, ela pode ser tóxica. A maquiagem que você passa tem muitas toxinas. A embalagem que você come, os utensílios domésticos, se a panela é de cobre, se a panela é de ferro, se a panela é de aço inoxidável, etc, etc. Hoje a gente vive num mar de toxinas. Só que não é dessas que eu estou falando. Essas são as toxinas químicas, materiais, que também prejudicam. Só que o que a medicina não fala muito são as toxinas mentais e emocionais, que são normalmente muito mais deletérias, muito piores, muito mais deletérias na prática do que a química. Muito mais, nem se compara. Porque quem controla o corpo é o sistema nervoso central, é o cérebro, através das emoções, através do raciocínio lógico, da parte mental, da parte emocional. Quando você tem um quarto, uma despensa, onde você tem uma despensa suja que está lá bagunçada há 3 anos, há 1 ano. Você tem uma despensa que está uma bagunça faz 1 ano, e você acorda num domingo e fala: estou motivado, hoje eu vou dar um jeito nessa despensa. Você abre a despensa, como que você começa a fazer essa faxina? Você chega lá e vai colocando coisas limpas lá para dentro primeiro? Não. O que você faz? Você tira tudo lá de dentro, a bagunça, toda a sujeira. Aí primeiro você limpa toda a sujeira da despensa, limpa todos os objetos que estão sujos, e agora coloca as coisas limpas, organizadas para dentro da despensa. Não é assim? É tão óbvio, não é? No corpo humano é a mesma coisa. Gustavo, o que é mais importante? O nutriente ou a toxina? Olha que pergunta fundamental. O que é mais importante? Numa pessoa muito doente, é mais importante o nutriente ou é mais importante eliminar a toxina? É mais importante colocar o nutriente que está faltando ou é mais importante eliminar a toxina que está gerando ação deletéria? É só você olhar para o exemplo da despensa. Você tem uma despensa suja, bagunçada, você vai começar por onde organizar? Você vai limpar tudo aquilo, vai organizar tudo aquilo e agora vai colocar coisa limpa. No corpo é a mesma coisa. A toxina, ela faz um estrago tão grande que, na verdade, os protocolos de tratamento sugerem que você comece eliminando toxina, parando de ingerir toxina. Porque não adianta só fazer detox emocional, mental. Não adianta você pegar um final de semana, pagar um curso lindo, ou ir numa igreja católica, evangélica, espírita, pegar um final de semana e fazer um final de semana de espiritualização e dar uma limpada em todo o sistema e tirar e perdoar a família, perdoar o pai, perdoar a mãe. É muito lindo isso. Isso elimina muitas coisas tóxicas
mentais e emocionais. Eu quero saber, e no dia seguinte? E na segunda-feira? E na terça-feira? E quando aquela tua sogra chegar na tua casa? E quando aquela tua vizinha reclamar não sei do que? E quando aquela colega do trabalho falar uma besteira para você? No dia seguinte? E no dia seguinte? E no dia seguinte? O que você pensa e o que você fala a respeito disso? Então não adianta fazer um detox emocional, mental, através de espiritualização, oração, perdão. Não adianta nada fazer só isso se você não conseguir bloquear a parada de refazer a toxina de novo, e de novo, e de novo. É a mesma coisa da alimentação. Eu consulto o indivíduo tem uma dor no joelho. Eu falo, seu João, eu fiz um rastreamento com a minha técnica e o que eu encontrei que está causando a sua dor no joelho é uma falta de magnésio e uma toxina, que você tem uma toxina de, por exemplo, excesso de alumínio. Você tem excesso de alumínio no corpo e você tem falta de magnésio no corpo. Qual que é o meu plano de tratamento? Fazer um protocolo para eliminar alumínio do corpo e introduzir o magnésio. Então eu passo uma receita para ele comprar um magnésio bom e tal, e falo para ele, olha, no meu diagnóstico esse alumínio está vindo do leite que o senhor está tomando de caixinha Tetra Pak. É isso que está te contaminando de alumínio. Então o que o senhor vai fazer? Eu não quero mais que o senhor tome leite. Porque não é só a caixinha, é o próprio leite que já vem contaminado. Então o senhor vai ficar 30 dias sem tomar leite nenhum e vai usar esse suplemento de magnésio. Depois de 30 dias, o paciente volta. E eu pergunto, você conseguiu tomar o magnésio? Fui lá, Gustavo, comprei, paguei caro, estou tomando 3 vezes ao dia, certinho, magnésio, etc, etc. Não faltei nenhum dia, estou tomando certinho. Aí o leite, o leite eu não consegui parar. O leite de vez em quando eu estou tomando. Olha que curioso. A pessoa consegue ter dinheiro para comprar o suplemento, ter tempo na agenda dele para tomar 3 vezes no dia o suplemento, mas o que era mais importante, parar o leite, ele falou que ele não conseguiu. Ele não conseguiu perder o hábito. E a maioria das pessoas é assim. É mais difícil você excluir algo que você faz do que incluir algo que você não faz. Vou falar de novo. É mais difícil para a maioria das pessoas excluir algo que já faz do que incluir algo que ainda não faz. Olha que interessante. E qual que é a coisa mais importante para tratar uma doença emocional? Excluir algo que você faz. É eliminar a toxina emocional mental. Mas de que tipo de toxina emocional mental que você está falando, Gustavo? A principal delas é raiva. Raiva significa não aceitação. Toda vez que eu tenho raiva é algo injusto, que eu estou achando que é injusto, às vezes não é. É algo injusto que eu não aceito e fico que nem uma criança birrenta. Eu não aceito a minha mãe do jeito que ela é. Eu não aceito aquele comportamento da minha mãe. Eu não aceito a minha sogra. Eu não aceito o meu chefe falando desse jeito comigo. E a pessoa só fica no não aceito, ela não se posiciona. Como que eu resolvo um problema desse? Se posicionando. A maioria das pessoas não se posiciona. A maioria das pessoas não consegue falar não. A maioria das pessoas se posiciona de forma errada. Gustavo, eu até me posiciono, mas nada acontece. Sabe por que isso acontece? Quando você fala não, quando você se posiciona, diz o que você quer e nada acontece. Sabe por que o teu posicionamento não está funcionando? Porque você não coloca consequência. Se você pegar o seu filho que tem 30 e poucos anos de idade, que é bagunceiro, que não ajuda em casa, que mora contigo, que não limpa nem o quarto, que você já vem falando há anos com ele e nada acontece, no momento de você colocar uma consequência,
eu garanto que teu posicionamento começa a funcionar. Se você chamar seu filho e falar, filho, seguinte, a partir de amanhã, segunda-feira, tem uma regra nova aqui na minha casa. É minha, não é sua, é minha. A empregada só vai lavar a sua roupa uma vez na semana, que é na segunda-feira. E 6 horas da manhã, roupa branca tem que estar no cesto branco, roupa colorida tem que estar no cesto colorido. Se a sua roupa não estiver 6 horas da manhã de toda segunda-feira lá, a empregada já está avisada e ela não vai lavar a sua roupa naquela semana. Se você quiser, se vire. Você é adulto. Ponto final. Agora que você colocou uma consequência, eu te garanto que vai funcionar. Então, todas as vezes que eu vivencio a toxina mais comum, tem 2 mais comuns. Toxinas emocionais mais comuns, tem 2. Uma delas é raiva. Raiva é algo que eu não aceito. E tem a maioria, eu estou explicando aqui, a maioria não aceita e fica só no não aceito. Ela não faz nada, ela não se posiciona. A primeira coisa que você tem que aprender é aceitar as coisas que vêm. Você pode discordar dela, mas no momento que ela veio e apareceu e ela se materializou, ela aconteceu, você tem que aceitar. Ah, mas Gustavo, como é que eu vou aceitar uma doença grave? Ah, mas como é que eu vou aceitar a morte? Ué, morte é a transição. Enquanto você não aceitar a morte, você não consegue viver. E doença, você pode discordar da doença, mas tem que fazer algo para ficar saudável. Não adianta só reclamar. Muito pelo contrário. Toda vez que você reclama, toda vez que você julga, toda vez que você aponta, toda vez que você condena, toda vez que você se vitimiza, toda vez que você acha que está injustiçado, injustiçada, você se prende ao problema e repete ele infinitamente. Como que resolve isso? Primeiro aceitando. Eu sei que não está bom, eu discordo disso, mas momentaneamente eu vou aceitar. E agradecer. Mas Gustavo, eu posso agradecer mesmo que eu não sinto que sou grato? Pode e deve. Gratidão é aprendizado. Ninguém nasce grato. Você aprende gratidão. Então a primeira coisa do tratamento é aceitar. Para de reclamar. A pessoa que reclama o tempo todo chega a ser chato. No momento que você vê e você se policia e vê o quanto que você reclama por dia, que todo mundo, todos nós, eu também, a gente reclama o dia inteiro. Só que tem gente mais, tem gente menos. Quando você começa a se policiar e você começa a diminuir reclamação, um fenômeno vai acontecer na sua vida. Tua saúde vai começar a melhorar. A saúde começa a melhorar. E eu posso te provar por A mais B isso. A maioria dos pacientes, a doença fica crônica porque ela está na reclamação. Ela não aceita, ela está com raiva e ela está reclamando. Enquanto você ficar na raiva, não aceita e reclama, a tua doença não cura. Você pode ir em qualquer profissional, não vai curar. Vou te falar, não cura. Isso é uma toxina emocional e mental fortíssima. Enquanto você não aceitar o que você está vivendo, não interessa se é problema de dinheiro, não interessa se é doença, não interessa se é um relacionamento ruim, não interessa. Enquanto você não aceitar, você pode discordar. Você tem todo o direito de discordar de qualquer coisa. Você pode, você tem livre-arbítrio. Mas quando veio e já se concretizou, agora você tem que aceitar. Você pode mudar aquilo. Eu discordo do peso que eu estou. Eu discordo. Semana que vem eu quero estar melhor. Semana que vem vai ser diferente. Mas hoje eu tive uma responsabilidade no passado até aqui para eu estar gordo desse jeito. Eu discordo da minha gordura, mas eu tenho que eu aceito ela. Porque eu fui responsável por ela. Eu fui responsável. Então eu aceito. Mas eu discordo, porque semana que vem vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. Mas eu aceito e eu agradeço essa gordura. Eu agradeço esse aumento de peso. Eu agradeço essa banha que está aqui. Enquanto você não aceitar, enquanto você reclamar, o problema vai caminhar contigo. Não tem solução, não tem cura. Você pode até melhorar um pouco e volta de novo. Você melhora um pouco e volta de novo.
Isso é uma toxina emocional fortíssima. Raiva, não aceitação, reclamação. Raiva, não aceitação, reclamação. É tudo o mesmo pacote, é tudo a mesma emoção. Quem tem raiva não aceita, quem não aceita reclama. Pare com isso. Urgente. Isso está te fazendo muito doente e fazendo as pessoas em volta de você ficar doente. E a segunda emoção extremamente prejudicial e tóxica: culpa. Culpa. E a maior causa de câncer no mundo é culpa, sabia? Você sabia que na natureza o animal não tem culpa? Na natureza não existe o sentimento de culpa. Culpa é uma coisa que foi implantada no ser humano pela política e pelas religiões para controlar grupos humanos. Não tem culpa na natureza. Se a natureza é divina, Deus não fez culpa não, certo? Você sabia? Então você se sentir culpado, você só vai adoecer. Mas se acontecer algo ruim e eu tiver uma responsabilidade, aí você é responsável, você não é culpado. Troque a palavra culpa por ser responsável. O marido trai a mulher. Gustavo, de quem é a culpa? De ninguém, porque no meu conceito não existe culpa. O culpado merece sofrer, merece ser punido, merece ser castigado. Não tem solução para o culpado. O culpado merece sofrer, merece ser punido, merece ser castigado. Não tem solução para o culpado. Quando eu sou responsável e algo acontece de não tão bom, agora eu vou buscar uma solução. Solucionado tá. Eu não preciso sofrer, eu não preciso ser castigado, eu não preciso ser punido. Existe uma diferença gritante entre ser culpado e ser responsável. Na verdade é a mesma coisa, só que o conceito e a energia e a frequência é muito deletéria da culpa. Jogue culpa no lixo, coloque a palavra responsável. Eu sou responsável por tudo que acontece à minha volta fisicamente. No mínimo 50%. O marido trai a mulher. De quem é a culpa? De ninguém. De quem é a responsabilidade? Dos dois. Está lá na Bíblia. Orai e vigiai. Você tem que ficar atento. Porque a mulher não é vítima, coitadinha. Isso não existe. É os dois. 50% cada um. Se a minha secretária agenda um paciente errado, Gustavo, de quem é a culpa? De ninguém. De quem é a responsabilidade? Minha e da secretária. Como sua, Gustavo? Não foi a secretária que agendou errado? Foi, mas quem contratou a secretária? Eu. De quem é a empresa? Minha. Quem treina a secretária? Eu. Então eu sou pelo menos 50% responsável. Olha que fantástico isso. Quando você vê que criança reclama, adulto se responsabiliza, enfrenta e resolve, você começa a mudar para outro patamar. Criança reclama, adulto resolve. Criança reclama, adulto resolve. Criança reclama. E tem muita criança emocional que se acha adulta, mas é criança emocional com 20, 30, 40 anos de idade, 50, 60, 70, 80 anos de idade, e ainda é uma criança emocional. Criança reclama, adulto enfrenta e resolve. E ponto final. Mas tem coisa que não tem solução, Gustavo, eu sei. Se algo não tem solução, solucionado está. Ponto final. Ah, tem um câncer grave e vai morrer. Aceita a morte. Se não tem solução para esse câncer, você não é Deus. Entendeu? Você tem que aceitar. Tem coisa que você tem que entender. Você tem que aceitar. Morte é uma coisa linda, você tem que aceitar. É um check-out, é para outro plano, não acaba aqui. E mesmo que você seja ateu e que você entenda que acabe aqui, então se não tem nada pro lado de lá, não tem nem nada nem ruim. Você entende?